Conseguir lotar a agenda é uma das dores mais frequentes aqui, né? E eu tenho algo a falar sobre isso que é, às vezes, contraintuitivo para as pessoas. Primeira coisa é que se você lotar a agenda, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter como gastar o dinheiro que você ganha quando você lota a agenda. A outra coisa é que é muito relativo isso, né? Então, vou contar uma história a respeito da minha esposa, que é infectologista e que não pode lotar a agenda dela, mas ela quer fazer consultas. Então ela trabalha com CCIH num hospital, esse é o trabalho principal dela, mas ela queria fazer consultório para não perder a mão, para continuar na ativa com as consultas, porque ela acredita que ela pode ajudar muita gente desse jeito também. E algo que eu julgo interessante aqui a gente prestar atenção é o que há pouco tempo eu falei numa live sobre o objetivo. Qual é o seu objetivo com isso que você quer fazer? Se o objetivo é faturar mais, o jeito mais fácil de você faturar mais não é lotando a agenda. Adivinha qual é? Aumentando o preço. E aumentar o preço muitas vezes depende de posicionamento, né? Mas é interessante fazer isso de forma estratégica. E tem então formas de você fazer isso. Mas voltando ao caso da minha esposa, ela atendia numa policlínica no Rio de Janeiro e quando ela tinha uma tarde por sexta-feira, toda sexta-feira, uma tarde por semana, ela fazia o atendimento na policlínica e a maioria das vezes atendendo ali por plano de saúde. E ela recebia entre 40 e 60 reais por consulta no plano de saúde. E numa tarde de sexta-feira, ela atendia de 12 a 14 pacientes. Então ela tinha a agenda lotada. Agora, olha que interessante. Quando ela começou a atender no consultório particular dela e cobrar 600 reais a consulta, 2 pacientes que ela atendesse, ela teria pago o que um período ali da agenda dela antes significava com 12 pacientes. É só fazer a conta. Se ela tivesse a média entre 40 e 60 reais, aí 50 reais, né? E ela atendesse 12 pacientes, daria 600 reais. Só que ela atendeu 12 pacientes em 15 minutos cada um, né? E se você considerar 15 minutos para cada um, ela atendia então 3 horas, durante 3 horas, 12 pacientes, ganhava 600 reais. Hoje ela atende 2 pacientes. Na verdade, ela pode atender um só, né? Para cobrir esses 12. Um paciente por 1 hora e recebe isso. Só que com uma diferença. Quando ela atende com 1 hora só, ela pode beber água, ela pode tomar um café com o paciente, porque ela tem tempo. Ela pode conversar, fazer uma anamnese mais estruturada com o paciente, sem correria. Antes ela não tinha tempo para ir ao banheiro entre uma consulta e outra. Antes ela comia mal, ela nem fazia nem um lanche nem almoço. Então ela tinha que chegar lá e trabalhar sem parar, não bebia água, não tomava um café, não parava para dar uma relaxada. E com certeza ninguém gosta de fazer uma consulta merda como é uma consulta de 15 minutos. Você não deve ter argumentos para me convencer de que você consegue fazer uma consulta de 15 minutos e achar que isso é decente. Ninguém se orgulha de fazer uma consulta tão ruim quanto essa. E aí tá a jogada do objetivo. Então a primeira coisa a entender é, você está atendendo convênio de saúde? Se você está atendendo um convênio, isso realmente, de forma estratégica, vale no seu negócio? Porque pode ser, em alguns poucos casos, que atender por convênio valha a pena para você. Mas esse tipo de coisa, inclusive a gente abordou ontem na sessão extra com o William Caldas, que a gente teve de indicadores na mentoria, mas esse tipo de coisa é algo mais complexo de se falar sobre o conceito. Isso está reservado para os nossos mentorados, que a gente
tem discussões mais profundas, mais longas ali dentro da mentoria. Agora, então parar para pensar, qual é o objetivo? Se você não quer atender convênio, se você quer atender consulta particular, lotar a agenda é algo que você precisa ter cuidado quando você fala, porque não é exatamente lotar a agenda. Não adianta também trabalhar no particular e cobrar R$200 a consulta e querer receber 40 mil reais no mês. Então, o objetivo da minha esposa, por exemplo, com essa iniciativa que ela tem do consultório, é atender de 20 a 25 pacientes por mês. E essa meta é atingida. É o que ela atende por mês, mais ou menos. Mas o negócio principal dela não são as consultas. Ela trabalha numa CCIH. Então ela não faz plantões, ela não trabalha fora do horário comercial, não trabalha à noite, ela trabalha de segunda a sexta, no horário comercial. Então, e aí ela já tem esse trabalho como trabalho principal, e aí faz as consultas nos horários específicos ali para atender a meta, e faz a meta dela de 20 a 25 pacientes por mês. Então, e a primeira consulta dela é R$900. Então, eventualmente, assim, uns 15, 20% ela tem sempre de pacientes que estão iniciando alguma coisa, algum tratamento, ou é a primeira consulta do paciente. Se você for considerar que seria só consultas de R$600 e 20 consultas, que é o mínimo da meta dela por mês, são R$12 mil por mês. Não é uma retirada boa, um faturamento bom para um médico, R$12 mil por mês. Então, mas ela não faz só isso, né? Agora, se você está com dificuldade de aumentar o seu faturamento, mas não quer ficar na rodinha do rato, como eu vi numa outra pergunta que eu vou responder daqui a pouco aqui, correndo atrás do dinheiro, você precisa trabalhar com estratégia. Então não é exatamente, provavelmente, né, não é exatamente lotar a agenda que você precisa. Você precisa de mais pacientes qualificados que paguem um valor maior. Então, entende que é uma construção, você tem mais detalhes para mexer nessa situação toda, nesse seu cenário, para poder deixar ele mais favorável ao que você quer. Então a primeira coisa a pensar é qual é o objetivo. E se você é médico e chegou aqui e tem esse tipo de dor, se você não tem nem o objetivo traçado ou acredita que lotar a agenda é algo que é importante para você, talvez a gente precise conversar um pouco a respeito disso. Então, eu gostaria de te convidar para seguir aqui a Balance Mentoria, nós falamos a respeito disso, e conversar com a gente. Se você é médica ou médico, não trabalha com medicina integrativa e gostaria de saber se a mentoria Balance é para você, se nós podemos te ajudar, você pode agendar uma anamnese conosco, uma anamnese de situação, uma anamnese situacional, e aí você vai conversar um pouco comigo, uns 30 minutos ali, para a gente entender se dá para identificar oportunidades no seu negócio e se a mentoria pode te ajudar.